Boa noite, queridos irmãos, queridas irmãs, queridos. Eu tenho uma mensagem hoje maravilhosa para você que está sofrendo de depressão, que você que pensa, né, que depressão não tem cura. Fisicamente não tem cura mesmo não, porque doença da alma, medicamento medicamento aqui do planeta Terra não cura. O que cura é o medicamento que vem do céu. Qual é esse medicamento? É quando você recebe o Espírito Santo de Deus, quando você busca o Espírito Santo de Deus, você vai alcançar essa graça de ficar livre da depressão e sentir alegria no seu coração, na sua alma. E não é algo momentâneo. Porque, olha só, eu já vi pessoas falarem assim, não, tem evangélicos que sentem depressão, sim. Esse negócio de falar que evangélico não sente depressão, isso é mentira. E ainda deu um exemplo, né? Falou assim, porque Elias teve tempo de muita angústia. E outras pessoas do Velho Testamento, né? Antes de Jesus Cristo. Porque houve o tempo do Pai, que foi antes de Jesus, né? Que era olho por olho, dente por dente, né? Até Jesus, quando conversava com os discípulos, ele falava que antes era olho por olho e dente por dente. Mas hoje não, que se hoje, já no Novo Testamento, que veio o Espírito Santo, hoje nós vivemos não como no Antigo Testamento. Hoje nós vivemos pela graça, no perdão. Já não vivemos lá na lei, vivemos pela graça. E o que é melhor ainda é que temos o Consolador. Para você que está com depressão, o Consolador te consola, te faz feliz, coloca alegria no seu coração. Então, se alguém falar assim, não, se conforme com a depressão, porque quando você estiver numa igreja, porque eu já vi falar, né, que evangélico tem depressão também. Mas se você buscar o Espírito Santo, não, porque tem pessoas que vão te falar assim, não, mas Elias teve depressão, teve outras personagens da Bíblia também que tiveram depressão. Mas essa pessoa se referiu ao Velho Testamento, quando não tinha o Espírito Santo aqui na Terra ainda. Porque, amados, houve o tempo do Pai, que foi no Velho Testamento, que não vivíamos pela graça, não tinha o Espírito Santo. Hoje, depois que Jesus Cristo veio à Terra, né, há 2025 anos atrás, nós temos o Espírito Santo de Deus, que Ele deixou, o Consolador. Então, hoje nós estamos vivendo no tempo do Espírito Santo, porque no tempo que Jesus esteve aqui na Terra, foi o tempo do Filho, né? Pai, no Antigo Testamento, Filho, quando Jesus veio à Terra, e o Espírito Santo. Hoje estamos vivendo no tempo do Espírito Santo de Deus. Então, amados, e olha só, agora eu te provo que o Espírito Santo Consolador, ele cura sim, Jesus cura sim da depressão, porque olha só, um exemplo também, na Bíblia, no livro de Atos, capítulo 16, e versículo 25, diz assim, por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Então, olha só, Paulo, ele foi preso junto com Silas e açoitado. Tanto que se você ler aqui no livro de Atos, capítulo 16, versículo 19, diz assim, Pedro e Silas açoitados e presos, vendo os seus senhores que se
lhes desfizera a esperança do lucro, agarraram-lhe Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, a presença das autoridades, e levando os pretores, disseram-lhe: estes homens, sendo judeus, perturbavam a nossa cidade, propagando costumes que não podemos receber nem praticar, porque somos romanos. Levantou-se a multidão unidas contra eles, os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas, e depois lhe deram muitos açoites e os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Amados, então você vê, Paulo e Silas, eles tinham sido açoitados, rasgaram as roupas dele, levaram para o tronco, prenderam os pés dele no tronco. E sabe o que eles estavam fazendo à meia-noite? Louvando a Deus, orando e louvando a Deus. Então, quer dizer, para que maior motivo de uma... Isso aí é um motivo muito grande para uma pessoa estar em depressão, né? Porque uma pessoa que tivesse numa situação dessa... Mas ali eles estavam cheios do Espírito Santo de Deus, né? Porque o que Deus falou quando ele subiu aos céus? Ele falou assim, ó, porque os discípulos ficaram tristes quando Jesus ia subir ao céu, porque falou assim, Jesus não vai mais estar conosco aqui na terra, andando conosco aqui na terra, ele está subindo aos céus. E Deus falou, não se preocupa, né? Isso que ele quis dizer, não se preocupa, porque eu não vou te deixar sozinho, não vos deixarei órfãos. Ele mesmo disse, eu estarei convosco até a consumação do século, que é quando ele volta, né? Jesus Cristo volta com todo poder e glória. Então, ele disse, eu deixarei o Espírito Consolador para te conduzir em toda a verdade. Então, amados, quem coloca a fé em nós é o Espírito Santo. Quem faz a boca da gente dar glória é a voz do Espírito Santo. Não existe um glória que saia da sua boca que não seja pelo mover do Espírito Santo de Deus. Você sabia disso? Então, olha só, essa pregação que eu estou fazendo aqui é o mover do Espírito Santo. Então, amados, você que está sofrendo de depressão, que já ouviu falar, diz, não, você tem que se consolar com a depressão, porque até os antigos da Bíblia sentiam depressão, sim, no Antigo Testamento, que ainda não vivíamos pela graça. Hoje nós vivemos pela graça, com os pecados perdoados, e você vê que são inúmeras pessoas, várias pessoas aqui no livro no Novo Testamento, que você vê que eles estão passando por sofrimento, mas eles estão louvando. Por quê? Porque essa é a certeza de que Deus vai nos ouvir e responder nossas orações e resolver os problemas, que às vezes está muito difícil para a gente, né? Está além do que a gente possa fazer, mas para Deus não é impossível em todas as suas promessas. Tanto que ele disse que a gente deve dizer, tudo posso naquele que me fortalece, aquele que é Deus que fortalece a gente. Então, amados, olha, você que sente depressão, nunca aceite isso na sua vida. Porque tá mais fácil do que você pensa, viu? Para resolver esse problema da depressão. Porque eu já vi até falar que o mal do século, né, é a depressão, né? Tem muita gente com depressão. Mas, amado, sabe por que muita gente está sentindo essa depressão? Porque não está buscando a Deus. Mas quando eu falo buscar a Deus, não é ir numa igreja evangélica, assim, um momentinho, né, um dia ou dois, e depois deixar para lá, não resolveu o problema. Amados, para você ficar curado da depressão, você tem que ter um compromisso com Deus. Você tem que fazer de Deus o seu alimento, o do Espírito Santo, o seu alimento diário. Ler a Bíblia, ir para a igreja, tomar a Santa Ceia, se batizar primeiro, é você se entregar para Deus. Porque muitas vezes fala, mas eu estou indo na igreja, mas eu estou com depressão. Amados,
Não é você ir na igreja que você vai ficar curado da depressão. O que vai fazer você ficar curado da depressão é você entregar sua vida para Deus. É você se batizar nas águas, é você abandonar o pecado, é você se lançar nos braços de Deus. É você viver para Deus. Claro, você vai ter sua vida normal, mas só que acima da sua vida normal, primeiro vai ser Deus. Olha, eu te garanto, não só eu, mas a palavra de Deus diz que se você buscar o reino dos céus, todas as coisas serão acrescentadas. E qual é a primeira coisa que Deus acrescenta? A paz. Porque ele mesmo disse, eu vos deixo a paz, não a paz que o mundo dá, mas a paz que vem do alto. Porque a paz que o mundo dá é o quê? Você sair para se divertir com os amigos, com as amigas, tomar um copinho de cerveja, tomar umas bebidinhas, fazer um passeio sim, fazer uma viagem. Mas tem gente que viaja, que toma o seu chopinho, né? E terminou ali, tá com depressão de novo, porque não adianta, amados. Isso não tira a depressão de ninguém, isso é momento de felicidade, tanto que de momentos de alegria, tanto que Deus fala que isso aí é o que o mundo dá, essa alegria do mundo, essa alegria que, né? Agora, a alegria que vem de Deus, você só recebe ela através da Bíblia, através de ler a Bíblia, através de entregar a sua vida para Deus, do batismo, de tomar a Santa Ceia. E eu dou meu testemunho para você. Eu antes, quando eu sou evangélica, tem de 25 para 30 anos já. E antes de eu tomar a Santa Ceia, eu era uma pessoa muito triste. Eu me trancava num quarto, há uns 25, 30 anos atrás, e eu vivia trancada. Eu me trancava no quarto quando eu estava muito triste, e apagava a luz e ficava numa depressão terrível. Você acredita, e pode acreditar, que a primeira vez que eu tomei a Santa Ceia, porque aí eu fui para a igreja, né? Me batizei, busquei o Espírito Santo. Aí chegou o dia de tomar a Santa Ceia, que a Santa Ceia é um pouquinho de suco de uva e um pedaço de pão, que representa o corpo. O pão representa o corpo de Jesus e o suco de uva representa o sangue de Jesus Cristo. Tanto que ele disse, fazer isso em memória de mim. Então, a primeira vez que eu tomei a Santa Ceia, eu saí da igreja, mas eu senti uma alegria tão grande, que eu falei, eu não tinha motivo para estar feliz, porque eu estava passando problemas, entendeu? Mas eu senti uma alegria tão grande, que eu falei, meu Deus, eu não quero nunca mais deixar de sentir essa alegria. E de noite, quando eu fui dormir, mesmo eu não tendo motivo para estar alegre e ter paz, mas eu senti uma paz tão grande, que era algo assim que parecia que eu estava num pedacinho do céu, de tão bom que era. E aí eu falei, tanto que eu já estou mais de 25 anos, caminhando para 30 anos, que eu falei, nunca mais eu quero deixar, nunca mais eu quero perder esse tesouro, essa maravilha que eu encontrei, que é o Espírito Santo de Deus, a paz de Deus, foi isso que eu senti. E eu te falo, depois que você provar um pouquinho essa maravilhosa presença de Deus, você nunca mais vai querer deixar. E nunca mais você vai ter depressão. Não é dizer que os crentes não fiquem tristes. Crente fica triste sim, evangélico fica triste sim, um momento. Porque depressão é quando passa dia, mês, ano e aquilo ali não sai. É momento de tribulação, é quando você fica ali triste um pouquinho, mas daqui a pouco você não passa 1 hora, 2 horas, você já está cantando, você está feliz, você está louvando. E muitas vezes, mesmo passando por luta, você crê em Deus e você não sente tristeza. Porque você fala, eu tenho aquele que está comigo que é maior do que tudo, maior do que tristeza, maior do que depressão, maior do que tudo. Então, amados, é isso que eu queria falar para vocês, tá bom? Busca a Deus e você vai ficar curado da depressão. Amém? Deus abençoe e fica com Deus. Muita paz de Deus e alegria para você. Deus abençoe.